Luo Minfai era um perdedor tão certificado que literalmente ninguém apostava que ele sequer se formaria no ensino médio. Então, num raro momento de energia de protagonista, o cara finalmente reuniu coragem para se declarar para a paixão de infância. E, para a surpresa de ninguém, ela escolheu o playboy rico com dinheiro de herança em vez dele. Sério, o que Mingai tinha a oferecer, né? Mas espera aí, porque esse é exatamente o momento em que a vida dele vai dar uma curva tão absurda para a esquerda que até o Golden Boy Shihong vai ficar morrendo de inveja depois. Mingai sempre foi a definição de um ninguém. Feio, universalmente odiado, trancado no quarto como um goblin de porão. A única alegria da vida dele era destruir um teclado todo melado de gordura de batata chips. Mas tem um detalhe, no mundo online, esse cara era uma lenda absoluta. Um dos melhores jogadores que já tocou naquele servidor. E bem na hora em que a história começa, ele estava suando frio numa partida contra o único amigo de verdade que tinha, um parceiro de jogo que provavelmente nem sabia o nome real dele. O cara estava esmagando o teclado como se a vida dependesse disso. Dedos voando mais rápido do que a média dele jamais voaria. Contra todas as odds, ele garantiu a vitória, fez aquele flex silencioso tipo, eu sou esse cara e viu o amigo deslogar. Só que a vitória tinha gosto de vazio, porque no segundo em que o servidor esfriou, a vontade de viver do Mingai também esfriou. Entediado pra caralho, ele foi espiar o perfil da Crush Online. Sim, uma catfish certificada por quem ele estava completamente apaixonado, já babando em cima do teclado cheio de fungo. Foi aí que, do nada, um pedido de duelo apareceu de um jogador top chamado No. Mingai nem pensou duas vezes, aceitou na hora, achando que seria só mais uma vítima pros punhos suados dele. Só que no segundo em que a partida começou, o ego dele foi absolutamente destruído. O nível de skill da No não era só bom, era aterrorizante. A pessoa jogava tão bem que Mingai teve que se levantar da cadeira e começar a andar de um lado pro outro como se estivesse na final de um campeonato. E aí veio a humilhação de verdade. No meio da partida, Anu mandou mensagem dizendo o próximo movimento dele antes mesmo dele fazer. E adivinha? Ela acertou na mosca. A partida terminou com Mingai tão completamente massacrado que a alma dele basicamente congelou na cadeira. Ele foi checar o perfil da Nono e encontrou uma página completamente em branco. Chefe final misterioso desbloqueado. Abalado até o osso, Mingai Rage Kit deslogou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a máscara caiu. O monstro que acabará de destruí-lo era na verdade Shen Nono, uma caçadora de dragões de elite da Castle Academy, mais conhecida online pela tag No. Isso mesmo, a mesma pessoa. Segura essa informação. Ela estava no carro com as amigas quando o nome de Mingai surgiu na conversa. Aparentemente, o diretor estava de olho nesse eremita inútil, dizendo que o garoto tinha potencial S-Rank. Nono não comprou essa história nem um segundo, então desafiou ele só para ver qual era a hype. Depois de massacrá-lo, ficou ainda mais irritada ao descobrir que ele já tinha conseguido uma bolsa direto das mãos do diretor. Curiosa, mas puta da vida, ela logou no sistema de inteligência artificial da Castle Academy, a EVA, para vasculhar a vida miserável do Mingai. E o sistema vomitou tudos, 0 amigos na escola, 0 presença social, abandonado pelos pais, morando com a tia, o tio e o primo idiota Norton, que tratava ele como lixo 24 horas por dia. A única alegria de Mingai no mundo real era catishing o Norton online, fingindo namorar ele só por pura maldade. A família gritava com ele todo santo dia, mandando ele conseguir um emprego ou virar um fracassado pobre pro resto da vida. E como se não bastasse, a Eva revelou que o sonho do Mingai não era ser herói, sábio ou mago. Não. O sonho de verdade desse cara era trabalhar num conveniência só para juntar dinheiro suficiente para recarregar a conta do jogo e continuar vivendo com 0 vida social para sempre. A mandíbula da Nono bateu no chão e a amiga quase bateu o carro de tanto rir, porque a ideia desse cara merecer um S-Rank não fazia o menor sentido. Enquanto isso, Mingai foi chutado de casa para fazer uns recados. No caminho, checou a caixa de correio. Dentro tinha uma carta e um dispositivo estranho. A primeira carta era uma rejeição de uma universidade internacional. A segunda era uma aceitação da Castle Academy, assinada pessoalmente pelo professor Yoan, que ainda oferecia ser o mentor dele. Mingai se deu um tapa só para checar se não estava sonhando, mas não, era real. Ele correu de volta para casa com a notícia só para ouvir da família que obviamente era um golpe. A tia o acusou de forjar a carta, e o primo Norton riu na cara dele, dizendo que não tinha como um perdedor igual a ele entrar na Castle Academy, já que era uma escola para híbridos superpoderosos tipo o lendário Xiong, um dos estudantes mais fortes vivos.
No meio da discussão, Mingai se desligou e entrou num delírio em que o próprio Shi-Hong descia de um helicóptero, se curvava diante dele e o chamava de mestre. Aí a realidade bateu de volta e a fantasia se estilhaçou. Ele até começou a achar que a família estava certa, que aquilo tudo não passava de uma brincadeira cruel. Mas bem na hora em que ele virou para ir embora, o dispositivo misterioso da carta começou a tocar. A tia atendeu só para ouvir que alguém queria entrevistar Mingai no dia seguinte sobre a aceitação na Castle Academy. Todo mundo congelou. Naquela noite, Mingai contou a situação pro melhor amigo online. Diferente da família tóxica, esse amigo ficou genuinamente empolgado e até deu umas dicas de como se apresentar na entrevista. Pela primeira vez em muito tempo, Mingai sentiu uma faísca de esperança, sem ter a menor ideia de que aquilo era só o começo do caos que a vida dele estava prestes a se tornar. No dia seguinte, Mingai se arrastou até a cidade para a entrevista. Já estava suando frio, mas a coisa piorou quando ele notou que um monte de ex-colegas também estavam lá. Aparentemente todo mundo tinha recebido a mesma carta de aceitação. Bem no meio deles estava o chefe final definitivo do coração dele, a crush de longa data, Eri. Obviamente o cara derreteu no lugar igual uma cadeira de plástico deixada no sol. Enquanto esperava na fila, perguntou como ela tinha acabado ali, tentando soar suave, mas só conseguindo o papo furado desajeitado de sempre. Até deu um pep talk desajeitado, dizendo para ela não se preocupar, já que ela sempre tinha sido a aluna perfeita na escola. Ari sorriu e agradeceu, o que para ele foi basicamente a maior vitória dos últimos vários anos da vida. Um por um os estudantes foram sendo chamados até que finalmente chegou a vez do Ming. Ele tinha passado a noite inteira ensaiando possíveis perguntas igual um nerd Kramen para a prova final, só que em vez de perguntar sobre a vida dele, o examinador meteu a pergunta mais idiota possível: você acredita em alienígenas? Min quase caiu da cadeira. Ele esperava algo básico e levou uma interrogação estilo Área 51. Outro entrevistador mandou direto que a história de vida dele era irrelevante e que essas perguntas bizarras eram o que realmente importava. Sendo o cara simples que era, Mingai respondeu com toda a seriedade. Disse que sim, acreditava em alienígenas. Disse que ficava olhando o céu noturno toda a noite igual um poeta solitário e insistiu que a galáxia era grande demais para não ter vida extraterrestre. Quando terminou, se levantou, se desculpou com os examinadores e basicamente rage quit da própria entrevista, dizendo que deve ter entrado na faculdade errada. Depois saiu andando igual o idiota que era. Só que do lado de dentro as coisas estavam longe de calmas. Um homem invadiu o prédio e confrontou os entrevistadores. E não era qualquer homem. Era o próprio professor Yuan. Quando descobriu que Mingai tinha vazado depois de uma única pergunta, ele explodiu. Gritou com os entrevistadores por não terem implorado para o garoto ficar e ordenou que o chamassem de volta imediatamente. Até os entrevistadores ficaram confusos com tanta importância sendo dada a esse ninguém aleatório. Enquanto isso, Mingai estava voltando para casa totalmente derrotado quando encontrou Ari do lado de fora. Super casualmente ela perguntou se ele queria ser o par dela pro baile de formatura, e ele disse sim na hora igual o romântico sem esperança que era. Na cabeça dele já estava imaginando casar com ela, se estabelecer na cidade e viver feliz para sempre. Basicamente escrevendo fanfic self-insert da própria vida. Para ele, a Castle Academy nem importava mais. Mas quando chegou em casa, a realidade bateu de novo. A tia disse que o professor Yuan tinha ligado. Mingai tinha passado na entrevista e estava oficialmente matriculado na Castle Academy. O fracassado que saiu depois de uma pergunta ainda tinha vencido de algum jeito. No dia seguinte, Mingai voltou ao prédio com a tia, o tio e o primo idiota Norton para conhecer o Yuan pessoalmente. Como esperado, a tia virou Gold Digger na hora, perguntando sobre dinheiro. O professor explicou calmamente que a bolsa do Mingai vinha com $36.000 por ano depositados direto na conta dele e que ele moraria no campus. No segundo em que ouviu o número, a tia deu uma reviravolta completa, implorando para ele aceitar a oferta. Yuan então explicou o motivo real pelo qual Mingai tinha sido escolhido. Aparentemente esse cara carregava um talento que só aparece uma vez por século dentro da alma. A família ficou confusa, então o professor tirou uma carta escrita pelos pais do Mingai. Descobriu-se que eles nunca o tinham abandonado de verdade como ele sempre acreditou. Eram alunos honorários da Castle Academy. A carta revelava o lado da mãe. Ela tinha partido não por falta de amor, mas por causa da linhagem de sangue. Pediu ao diretor na época que desse uma bolsa ao filho quando a hora certa chegasse. Lendo as palavras dela, Mingai desabou. Correu pro banheiro, lágrimas pingando no papel.
Pela primeira vez, o palhaço da história teve um momento genuinamente sério. A carta da mãe dizia que ela sempre o amou e só queria o melhor para ele, mesmo não podendo estar presente. Só que o momento emocional foi interrompido quando a nona entrou e zombou dele por estar chorando no banheiro feminino igual um completo creep. Sem um pingo de misericórdia, mandou ele parar de ser dramático e o arrastou de volta para a reunião igual uma babá carregando um toddler. Quando Mindy voltou para a sala, o professor Yoan perguntou o que ele achava de se matricular na Castle Academy. Em vez de agarrar a oportunidade da vida, Mindy disse que precisava de mais tempo para pensar. O cara acabará de ganhar um ticket dourado para a escola mais elite do planeta e a resposta dele foi basicamente: deixa eu te responder depois. Antes do professor sequer reagir, a nono decidiu expô-lo na hora, na frente de todo mundo. Anunciou casualmente que o motivo real da hesitação era uma paixonite patética por alguma garota, e que ele não queria deixá-la para trás. Mindy quase engasgou com a própria saliva. Como ela sabia da Ari? Por um segundo ele achou que a nono podia ser algum tipo de stalker, mas ela admitiu que estava só chutando. Mesmo assim, as palavras dela o afetaram. Foi aí que a nono deixou escapar algo idêntico ao que tinha dito durante aquele duelo online. E foi exatamente nesse momento que a ficha caiu no cérebro minúsculo do Mindy. A nono tinha sido ano do jogo o tempo todo. A mesma gamer girl que tinha zoado ele igual um bot. A humilhação dobrou, agora na vida real também. Depois, Mindy ficou no telhado ruminando, tentando entender como aquela garota sabia tanto sobre a vida dele. Ele realmente tirou o celular, pronto para declarar o amor eterno para ele igual protagonista de Hong Kong de quinta categoria. Mas antes que pudesse se embaraçar ainda mais, a nono apareceu atrás dele igual jump scare de filme de terror. Explicou que a Eva, o sistema de inteligência artificial, conseguia rastreá-lo em qualquer lugar e que ela tinha sido enviada pelo Yoan para tentar convencê-lo uma última vez. Mesmo assim, Mindy, teimoso até o osso, recusou. Disse a nono que não podia ir para a Castle Academy porque amava demais a Ari e precisava se declarar antes de partir. A nono soltou a verdade dura: a Ari nunca gostou dele, nunca ia gostar, e ele estava prestes a arruinar a própria vida correndo atrás de alguém que não se importava. Mas Mindy, sendo o palhaço que era, insistiu que ainda tinha chance já que a Ari tinha aceitado ir pro baile com ele. A nono tentou martelar na cabeça dura dele. Se não se matriculasse agora, a chance podia sumir para sempre, mas o coração teimoso não queria ouvir. No dia seguinte ele foi fazer compras de preparativos pro baile. A nono confrontou ele de novo, avisando que o professor estava saindo naquela mesma noite e que uma decisão precisava ser tomada. Mesmo assim Mindy ignorou o conselho, agarrado à fantasia de uma declaração dramática de amor no baile. Passou horas ensaiando na frente do espelho, decorando falas igual personagem desesperado de novela. E como estava quebrado, foi catar flores silvestres do chão para dar. O grande plano romântico dele era literalmente catando flor de mercearia de $1. Quando o baile começou, o suposto melhor amigo, Anju, entregou um terno para ele ficar um pouco menos patético. Mindy subiu no palco com o buquê na mão, pronto para abrir a alma. Só que bem na hora da declaração, o Anju puxou a traição definitiva. Saiu com aquele mesmo buquê e se declarou para Ari primeiro. E para completar, Ari disse sim. Admitiu ali na hora que também gostava do Anju. Os dois tinham tratado Mindy igual marionete o tempo todo. Anju não era só um traidor top tier. Tinha armado tudo como uma pegadinha. E na frente de todo mundo, a garota que Mindy achava ser o destino humilhou, escolhendo o Anju bem ali no palco. Mindy congelou em silêncio, completamente destruído. O melhor amigo o traiu. A cruz pisoteou o coração. E a vida inteira desmoronou numa única execução pública de sentimentos. O pobre cara ficou parado igual NPC quebrado, se afogando em coração partido e rejeição. Bem na hora em que Mindy achou que a humilhação não podia piorar, a nono fez a grande entrada. Apareceu tão impecável que a multidão inteira soltou aquele ó que só se ouve quando uma celebridade está andando no red carpet. Ela desceu as escadas do baile flanqueada pela própria entourage, bateu as mãos e mandou as meninas tirarem a roupa de perdedor do Mindy e o vestirem igual alguém que realmente importava. Pela primeira vez, Mindy não parecia um NPC de sidecast rejeitado. Parecia que finalmente tinha entrado na história principal. A nono então enlaçou o braço no dele bem na frente de todo mundo, fazendo a multidão ofegar de choque. Virou para Ari Anju, com um sorriso sarcástico, torceu a faca, dizendo que Mindy tinha coisas muito mais importantes para fazer do que perder tempo ali.
Anju quase explodiu de ciúme, mas a Nono cortou ele, dizendo que aquela era a última vez que eles viriam aquela versão do Mingai. Saiu do salão de baile com o Mingai pendurado no braço enquanto ele se recusava a olhar para trás, fazendo aquele raro movimento de protagonista de nem dar uma segunda olhada para a ex-crush. Os dois saíram de carro até a gasolina acabar, forçando-os a parar e esperar. Foi aí que a Nono baixou a guarda e admitiu que não podia falhar na missão de levá-lo para Castle Academy. Mas Mingai, num raro momento de gratidão, agradeceu por ela não ter desistido dele. Finalmente reconsiderou e concordou em se matricular. Ela imediatamente avisou a Eva, que cumprimentou Mingai pela primeira vez, jogou os status dele na tela, classificou como S-Rank e emitiu um ID oficial de estudante. A Nono então entrou em modo cerimônia, colocando uma coroa imaginária na cabeça dele e proclamando o rei da Castle Academy. Mesmo ele não tendo feito nada ainda, Mingai ficou emocional, com a cara exata de quem acabará de desbloquear um Chia-Code. Alguns dias depois, Mingai foi pro aeroporto para finalmente viajar até a Castle Academy. As coisas deram errado no momento em que ele pediu direção para a linha de metrô da K. Um policial olhou para ele igual lixo e assumiu que era mendigo, mandando ele procurar a própria embaixada para comida e abrigo de graça. Mingai ficou furioso. Literalmente acabará de ser coroado rei e agora estava sendo tratado igual um cara aleatório da rua. O dia piorou quando tentou comprar um lanche com o pouco dinheiro que tinha, só para o caixa recusar o serviço, dizendo que não atendiam moradores de rua. Moradores de rua de verdade por perto começaram a acenar para ele igual irmão perdido. Bem na hora em que Mingai estava prestes a perder a cabeça completamente, um estudante de cabelo prateado apareceu do nada. Finger, um freelancer profissional de me empresta uma grana, que imediatamente pediu dinheiro emprestado para comprar um refrigerante. Mingai, convencido de que era golpe, disse não. Mas Finger avistou o cartão de metrô da Castle Academy na mão do Mingai e perdeu completamente a compostura, sacando um idêntico do próprio bolso. Mingai percebeu que aquele palhaço era na verdade um colega de classe. A decepção virou alívio. E mesmo assim, Finger ainda conseguiu de algum jeito dar um golpezinho e tirar uma graninha dele. Enquanto esperavam, Finger contou a história trágica. Era famoso na Castle Academy, mas não por grandeza. Por ter falhado tantas vezes que caiu do A-Rank até o F-Rank. Explicou o sistema de transporte insano da escola. Estudantes de rank alto tinham prioridade de viagem enquanto os de rank baixo igual ele tinham que esperar para sempre. Também descreveu a localização misteriosa da escola, escondida bem no fundo das montanhas. Depois de desabafar, desmaiou, e Mingai, exausto da própria existência, decidiu tirar uma soneca também. Foi aí que veio o sonho mais estranho até agora. Mingai viu pessoas fugindo com tochas, pulando de penhascos, caos total. E de repente um garotinho apareceu, se apresentando como irmão do Mingai. O menino o avisou sobre um apocalipse iminente na Terra e ainda zoou ele por ser um tão mole depois de todos esses anos sendo pisado. Mingai até tentou oferecer dinheiro para o menino, que recusou na hora, chamando de idiota. Bem na hora em que a alma dele estava prestes a colapsar completamente, Mingai acordou com um cara estranho tocando um sino na estação, anunciando a chegada do trem. Mas quando Mingai se apresentou, tudo mudou. O condutor perdeu completamente a compostura, absolutamente brilhando por finalmente ter o tão esperado estudante S-Rank bem na frente dele. Finger também perdeu a cabeça, gabando que o rank do Ming estava no mesmo nível dos diretores de verdade. E a pior parte, se Mingai tivesse passado o cartão mais cedo, o trem teria aparecido na hora em vez de fazê-los perder o dia inteiro esperando. Mingai estava pronto para brigar com o próprio destino. De qualquer forma, passou o cartão e o aeroporto inteiro se transformou. Luzes acenderam, uma passagem secreta se abriu e o metrô secreto da K foi revelado. Enquanto desciam, Finger continuou hipando ele, dizendo que era exatamente o que um S-Rank merecia. Mas os nervos do Mingai dispararam quando avistou figuras parecidas com zumbis nos túneis. Finger o acalmou, prometendo que eram só atores fazendo decoração de set. E então veio o grande momento. O trem rugiu para dentro da estação, e o professor Yoan saltou para fora igual um pai orgulhoso no jogo do filho, abraçando Mingai com total emoção e dizendo que todo mundo estava esperando por ele. A bordo, Mingai recebeu documentos confidenciais para assinar, selando oficialmente a nova vida insana na Castle Academy. Depois de finalmente se livrar do Finger, o professor Yoan decidiu que era hora de soltar a bomba. A Castle Academy não era um Hogwarts de imitação. Era na verdade uma academia de caça a dragões. O currículo de verdade era aprender a caçar, matar e sobreviver contra criaturas saídas direto de um pesadelo de fantasia. Mingai,
No momento, achou que o professor tinha perdido completamente a cabeça. Para ele aquilo soava menos como escola e mais como delírio de convenção de cosplay. Antes que pudesse zombar do professor em voz alta, Mingai entrou em outro transe. O menino misterioso do sonho apareceu de novo, confirmando que dragões eram reais e contando uma história direto da história antiga. Explicou que milhares de anos atrás, o primeiro ancestral dragão, Nidhogg, o imperador dragão negro, foi derrubado no próprio trono. O corpo dele, tão enorme que poderia ter sido subdividido em imóveis, foi jogado numa montanha congelada, marcando o início de uma nova era. Humanos fizeram celebrações massivas pela vitória. Basicamente a primeira festa a bruxa está morta da história, só que com dragões. Quando Mingai perguntou se o menino tinha alguma conexão com dragões, o moleque negou tudo igual político suspeito. De volta à realidade, outro homem, Shimi, apareceu com prova física. Mostraram a Mingai uma escama de dragão e pediram para ele testar a resistência. Mingai, completamente indiferente, chamou de falsa. Então puxaram o trunfo definitivo, um bebê dragão encontrado em 1796, trancado num tubo de vidro, adormecido por séculos. Mingai, curioso mas suspeito, se aproximou, e a criatura abriu os olhos. O dragão se debatendo dentro do tubo, tentando se libertar, depois voltou a dormir. Mingai quase se mijou ali mesmo. Yuan teorizou que a linhagem de sangue do Ming era o gatilho, significando que a mera existência dele irritava os dragões. Acrescentou que felizmente tinham trocado o container no ano anterior, ou o Mingai teria causado um evento de extinção em massa. De qualquer forma, finalmente chegaram na Castle Academy, e a mandíbula do Mingai bateu no chão com a escala e a beleza do lugar. Parecia menos uma escola e mais a fortaleza de um bilionário. Enquanto andavam pelos salões enormes, Yuan explicou que inúmeros dragões de alto nível ainda estavam dormindo, espalhados pela China, o que tornava o país um hotspot de pesquisa de dragões. Mingai notou que o lugar parecia deserto e perguntou onde estavam todos os estudantes. Yuan congelou na hora, entrou em pânico e mandou ele abaixar. Tinham entrado sem querer bem no Dia da Liberdade, a tradição mais caótica da escola. Uma guerra massiva entre duas facções rivais. De um lado, a Sociedade Linear liderada por Xin. Do outro, a União Estudantil liderada por César. Estudantes saltavam de esconderijos com armas igual um Fortnite ao vivo. Yuan levou um tiro no meio da explicação e caiu igual boneco de pano. Mingai ficou preso no fogo cruzado, assistindo horrorizado enquanto o campo de batalha se reduzia só aos dois líderes e seus atiradores. Foi aí que tudo escalou. A Nono, servindo como sniper da União Estudantil, levou um tiro. Ver ela cair acordou algo sombrio dentro do Mingai. O menino do sonho sussurrou de novo, incentivando ele a fazer todo mundo pagar pelos pecados. Entrando em modo fera total, Mingai pegou um rifle, se levantou igual Rambo e cravou um headshot perfeito no atirador inimigo. Depois, sem hesitar, eliminou tanto César quanto Shihong como se estivesse cedronando Call of Duty. Todo mundo congelou, atordoado pela precisão dele, enquanto o próprio Mingai estava horrorizado com o que acabará de fazer. Antes que pudesse entrar em espiral completa, os alarmes tocaram. Enfermeiras da Cruz Vermelha vieram correndo, injetando antídotos nos estudantes mortos, que reviveram na hora. Mingai ficou de queixo caído enquanto o professor Fenrir apareceu reclamando do custo insano daquela ciranda toda. Mingai quase desmaiou de novo quando Yuan, que tinha levado um tiro não fazia muito tempo, de repente se sentou vivo e bem. Achando que estava vendo fantasma, quase gritou. Mas Yuan explicou calmamente que as balas eram só sedativos misturados com sangue falso. Para provar, o lunático se atirou de novo e desmaiou ali mesmo. Fenrir, furioso com o dano colateral, ameaçou reportar tudo ao diretor. Mas quando a ligação realmente passou, o diretor não se importou nem um pouco, riu da situação, mandou os estudantes se divertirem, prometeu que a escola cobriria os danos e até se desculpou por não ter aparecido no meio do caos. Os estudantes celebraram igual festival, enquanto Mingai se perguntava se tinha se matriculado num asilo de verdade. Aí veio a maior reviravolta. O diretor pediu para falar com Mingai diretamente, cumprimentou-o calorosamente e brincou que não era surpresa um S-Rank igual a ele nocauteando dois líderes a rank no primeiro dia. O estômago do Mingai afundou, percebendo que acabará de pintar um alvo gigante nas próprias costas. Fenrir, sentindo o perigo, sussurrou para Mingai correr para os dormitórios o mais rápido possível porque aqueles estudantes humilhados não iam deixar barato. Nos bastidores, o diretor teve uma conversa particular com um homem chamado Mens.
Discutiram um incidente sombrio de 8 anos atrás quando estudantes foram completamente dizimados, reforçando quão brutais as batalhas de dragões realmente eram. Mens insistiu que precisavam de um prodígio para liderar a próxima geração. Mesmo Césares iam mostrando promessa, os dois concordaram que Luminga talvez fosse a carta coringa que estavam esperando. Enquanto os superiores planejavam a operação do dia seguinte, mandando Constantine e Suzy mergulharem debaixo d'água para não acordar um dragão adormecido, Min foi jogado na vida de dormitório. Para horror dele, o novo Rollmat era nada mais nada menos que Finger, o palhaço que vivia da carteira dos outros e cuja única talent real era reprovar nas matérias. Finger não perdeu tempo avisando que a vitória no Dia da Liberdade o tinha transformado em alvo prioritário tanto da União Estudantil quanto da Sociedade Lionheart. Basicamente metade da escola queria pular nele. Tentando fazer de guia turístico, Finger arrastou Mindy pelo campus, orgulhosamente mostrando os departamentos chiques e logo depois soltando a bomba sobre Yanin, poderes misteriosos e únicos específicos de cada pessoa. Até se gabou do pai do professor Fenrir, que mantinha uma barreira em volta da escola usando o próprio Yanin, igual um vigilante de bairro mágico. Mas antes que Mindy pudesse zoar o Finger por se gabar do pai dos outros, o caos estourou. Um estudante perdeu o controle do próprio Yanin e invocou um monstro de água gigante. Um professor resolveu rápido, mas o susto disparou outra visão em Mindy. Ele se viu na frente de uma árvore meio morta, sinistra, de arrepiar a espinha. Finger explicou que era a árvore do mundo, o exato local onde o Imperador Dragão Negro foi quase morto, e que agora era o símbolo da escola. O professor o invadiu e arrastou Mindy de volta para os dormitórios, entregando o ID oficial de estudante. Avisou sobre o teste 3 e obrigatório. Reprovar e você é expulso. Yoan prometeu que o rank do Mindy ia carregá-lo, mas o aviso ainda pesava no ar. Para prepará-lo, tirou uma caixinha de música antiga contendo uma gravação do rugido real do Imperador Dragão Negro. O Yamin Imperium. Qualquer outro estudante teria pirado, desmaiado ou começado a gritar. Mindy ouviu por uns 5 segundos e imediatamente dormiu. Zero reação, zero ressonância, só cochilando como se o áudio fosse uma canção de ninar. Finger, nunca a perder a chance de zoar alguém, espalhou a notícia pela rede da escola na hora. Em minutos, todo mundo, incluindo Shio e César, sabia que o grande estudante S-Rank tinha se lascado contra o Imperium. Minga entrou em pânico sobre o teste 3 então Finger ofereceu ajuda para colar. Porque obviamente, se o futuro do Rollmat está em jogo, fraude acadêmica é claramente a solução. Enquanto isso, os professores Yan e Fenrir estavam perdendo a cabeça na biblioteca. A pesquisa deles sugeria que Minga não era só estranho. Podia descender do Imperador Dragão Branco, o perdedor que uma vez desafiou Nidhogg e foi epicamente massacrado por isso. Aquela linhagem inteira era para estar extinta. E ainda assim lá estava Minga roncando através de rugidos de dragão. Fenrir queria dissecá-lo igual rato de laboratório, mas Yan se recusou, dizendo que só reportariam se Minga realmente reprovasse. Naquela noite, alguma figura sombria guiou a inteligência artificial da escola, garantindo que Minga passasse de qualquer jeito. Aí chegou o dia do teste. Minga entrou agarrado nas folhas de cola do Finger igual escritura sagrada. Os fiscais entregaram folhas em branco, explicaram que a gravação do dragão dispararia visões, e simplesmente saíram da sala como se a coisa toda fosse um crossover entre prova final e casa mal assombrada. Enquanto a maioria tratava como piada, Minga flutuou para outro transe. O menino misterioso finalmente revelou o nome, Norton. Mesmo nome do primo irritante do Mindy. Explicou que as visões vinham do próprio coração do Mindy e prometeu carregar o fardo junto com ele, transformando a coisa toda numa sessão de terapia com jump scare embutido. Quando Mindy acordou, a Nono disse que ele basicamente dormiu por 2/3 da prova. Por sorte, já tinha rabiscado as respostas antes, mesmo tendo errado uma escrito 9 em vez de 8. A Nono só riu, dizendo que estava tudo bem. Ele tinha passado. De volta ao dormitório, Finger o parabenizou com entusiasmo falso, oficialmente o recebendo na vida universitária. Mas aí a curiosidade falou mais alto. Espiou a grade de horários do Mindy e quase caiu no chão de tanto rir quando viu que ele tinha escolhido a aula de design de alquimia mecânica do professor Fenrir. Finger avisou que Fenrir tinha a pior reputação da escola inteira por fazer estudantes chorarem de tanto serem zoados. Depois soltou a bomba de que a aula estava cancelada de qualquer forma porque o professor lunático tinha saído numa missão para caçar um dragão antigo. Longe do caos da Castle Academy, o professor Fenrir, também conhecido como o professor que preferia morrer a realmente ensinar, liderava uma expedição por uma cidade submersa.
Constantine e Suzy se prepararam igual um Aquaman e Ariel de desconto mergulhando fundo nas ruínas. Lá embaixo, Constantine usou os poderes de serpente do vazio do Yanin para explorar a frente. Mas bem quando as coisas pareciam calmas, Fenrir avisou que um terremoto de magnitude 5 estava prestes a atingir a área. Porque, claro, no único dia em que decidiram fazer turismo debaixo d'água, a Terra resolveu rage quit. Os tremores destruíram as comunicações, isolando os dois. Constantine, sendo a única pessoa competente ali, usou os poderes de serpente do vazio para restaurar o contato. Fenrir reportou ao diretor, explicando que as ruínas podiam ser na verdade o palácio de um rei-dragão, e que precisariam de uma chave para entrar. A chave era um bebê com sangue de dragão puro. Sim, um bebê de verdade. Alguma mãe tinha entregado a criança, dizendo que era o último recurso. Fenrir, sem um segundo de hesitação, mergulhou de volta na água com o bebê nos braços igual o trabalho de babá de maior risco imaginável. Nos portões de bronze da cidade, ativou o próprio Yanin, usou o bebê como senha e destrancou a entrada. Depois de dar instruções a Constantine e Suzy, voltou pro navio, deixando os dois para procurar enquanto a Eva escaneava a cidade. Constantine notou que os níveis de oxigênio estavam perigosamente baixos, então Fenrir mandou economizar cada respiração. Lá dentro encontraram uma câmara com um pilar de bronze gigante, e Constantine puxou a carta clássica de sacrifício nobre, dizendo para Suzy se salvar se as coisas piorassem. Enquanto isso, Suzy ficou com as tarefas chatas, fotografando estátuas pro navio. Mas quando a frequência cardíaca disparou e ela começou a perder a consciência, Constantine voltou correndo para salvá-la. Foi aí que revelou ter encontrado um artefato absurdamente pesado e também avistado o que parecia um bebê dragão adormecido. As coisas pioraram quando uma estátua literalmente começou a perseguir Suzy. Ela atirou nela, o que combinado com um toque anterior, disparou o sistema de segurança da cidade. As ruínas se transformaram num labirinto de morte em constante mudança, e o bebê dragão, sentindo os intrusos, entrou em modo lockdown total. Os dois mal conseguiram escapar pelos corredores que desabavam, tentando desesperadamente voltar pro navio. De volta a Castle Academy, os alarmes tocaram, convocando todo estudante a rank e acima. Mingai, claro, entrou em outra visão. Um menino misterioso apareceu de novo, avisando sobre morte e perigo iminentes, mas também soltando um Chia-Code para desbloquear mapas igual um hacker cósmico. Finger tentou trazê-lo de volta à realidade, mas a Nono disse friamente que o inútil F-Rank dele não estava convidado para essa reunião. Finger saiu batendo o pé, resmungando igual criança chutada do parquinho. Lá dentro, os professores explicaram a emergência. Constantine e Suzy estavam presos, oxigênio acabando, e os estudantes precisavam ajudar a decodificar texto de dragão para salvá-los. Tarefa fácil, né? Só que César apontou que decodificar texto de dragão normalmente levava 15 anos, não 20 minutos. Mesmo assim os professores empurraram o trabalho para eles de qualquer forma. Mingai ficou ali completamente perdido até a Eva intervir e reconfigurar o computador dele numa interface tipo jogo. Ele lembrou do Chia-Code do menino do sonho, digitou, e pronto, o mapa inteiro foi decodificado na hora. Enquanto todo mundo suava sangue tentando traduzir, Mingai basicamente deu Ctrl+V e resolveu tudo em segundos. O mapa decodificado foi mandado direto para Constantine e Suzy, guiando-os em direção à segurança. Lá embaixo nas ruínas, Constantine sugeriu deixar o bebê dragão olhar o mapa. E de fato, a criatura apontou para o único caminho de fuga, direto pela base da cidade. Com só 3 minutos de oxigênio restantes, Constantine mandou Suzy economizar forças. Ela tentou confessar os sentimentos, mas ele a silenciou com um beijo e uma promessa dramática de sobreviver. Clichê clássico de romance de anime, edição submarina. Enquanto isso, o professor Fenrir percebeu que tinham cometido um erro enorme. Só tinham calculado o oxigênio suficiente para entrar nas ruínas, não para voltar à superfície. Então ordenou o lançamento dos botes salva-vidas e mandou o navio descer para resgate. De volta a Castle Academy, todo mundo esperava ansiosamente por notícias, enquanto Mingai, que acabará de salvar o dia sem querer com um único botão, ainda parecia completamente miserável. O amigo online ligou, animando ele, mandando manter a cabeça erguida não importava o quão ruim as coisas ficassem. Bem irônico, considerando que Mingai basicamente carregou a operação inteira apertando um botão. Enquanto Mingai ainda tropeçava na nova vida no campus, a expedição do professor Fenrir no mar estava se transformando num filme de terror completo. De volta ao navio, a equipe de resgate se esforçava para localizar Constantine e Suzy. Mas antes que pudessem sequer inventar um plano, Suzy emergiu, agarrando o artefato.
Ofegante, revelou que Constantine tinha se sacrificado para salvá-la. Trágico, né? Bem, a tragédia durou uns 5 segundos porque uma criatura sombria de repente explodiu do nada, arrastou Suzy de volta para debaixo d'água e espirrou sangue pelas ondas igual a cena de abertura de um filme de tubarão. Foi aí que o monstro se revelou, um dragão de água em modo ataque total. Investiu contra o navio, e Fenrir pegou um rifle, descarregando estilo Rambo. Só que, Soiler, o dragão nem se abalou. As balas ricochetearam igual bolinhas de papel amassado. A tripulação escalou para mísseis, só para a besta engolir tudo. Quando um tripulante entrou em pânico, avisando que as ogivas ainda ativas agora estavam dentro do estômago da criatura, Fenrir perdeu a cabeça e deu a ordem para detonar. De qualquer forma, o mar explodiu numa fúria de fogo, e por um segundo glorioso todo mundo achou que tinham vencido. Só que dragões não jogam limpo. A criatura voltou rugindo para a superfície, mais furiosa do que nunca, rasgando direto o peito da assistente do Fenrir e a arrastando para baixo antes que alguém pudesse sequer piscar. Fenrir perdeu a mente, descarregando o rifle inteiro na água enquanto o dragão circulava o navio, fazendo barulhos estranhos. Ele traduziu para a tripulação aterrorizada, o dragão estava zombando deles por serem inúteis. E para piorar, detonando os mísseis ainda ativos podia mandar as chamas de volta para cima deles. No auge do pânico, alguém avistou uma barragem próxima. Fenrir ordenou velocidade máxima. Correram em direção à barragem com o dragão colado no rabo. O plano funcionou por um momento. Conseguiram se esconder atrás da barragem, prenderam o dragão entre os portões e detonaram as bombas. A besta explodiu em pedaços, mas o destino ainda não tinha terminado de zoar com eles. Um dente enorme voou pelo ar e espetou Fenrir, matando da forma mais azarada possível de personagem de anime. De volta à Castle Academy, os estudantes esperavam notícias até o diretor aparecer na tela. Anunciou o sucesso da missão, agradeceu a todos e deu reconhecimento especial a Mingai por ter decifrado o mapa. A sala explodiu em aplausos, embora Mingai parecesse que só queria rastejar para debaixo de uma mesa e desaparecer. No caminho de volta para os dormitórios, Shi-Hong se aproximou, calmo e confiante, convidando Mingai para se juntar à Sociedade Lyon-Art como seu sucessor, dizendo que respeitaria a escolha mesmo se ele decidisse ir para a União Estudantil. A conversa foi interrompida por sinos tocando e pombas brancas, o sinal matinal da escola. Todo mundo baixou a cabeça ao saber da morte de Fenrir. Em seus últimos momentos, Fenrir tinha recusado ajuda médica, dizendo ao diretor que já era tarde demais para ele. Reportou suas descobertas sobre a Cidade Dragão, pediu que dissessem aos estudantes que ele estava numa nova missão, não morto, e fez um último pedido, encontrar-no, um mentor de verdade. A base de dragão que descobriram foi enviada de volta para a escola para pesquisas futuras. Enquanto isso, Mingai recebeu um e-mail de convite para a festa de dança do César. Curioso, perguntou ao Finder quem César realmente era. Finder não economizou nos detalhes. César era basicamente o herdeiro dourado de uma família absurdamente rica, carregando expectativas suficientes para esmagar qualquer um. Mingai queria furar, reclamando que não tinha terno e não sabia dançar, mas Finger insistiu. A solução brilhante dele foi pegar um traje emprestado do clube de teatro. Na festa, o contraste foi brutal. O evento do César era pura elegância. Pétalas de rosa, velas acesas, e César pessoalmente recebendo a nona igual um príncipe de conto de fadas. Até anunciou que a festa era em homenagem ao aniversário dela, fazendo todo mundo fazer fila para desejar bem. Enquanto isso, Mingai e Finger ficaram parados igual extras quebrados, os únicos dois sem par de dança. Finger conseguiu se misturar na pista. Mingai, por outro lado, transformou a coisa numa comédia, tropeçando nos próprios pés como se estivesse com lag. A Nono pediu quietamente para César ir leve com Mingai, não querendo empurrá-lo para a Sociedade Lyon-Art. César sorriu de lado e disse que tinha o próprio plano. No meio da dança, silenciou o salão inteiro com um discurso sobre lealdade e grandeza, fazendo a multidão cantar o nome dele. Depois, igual o mestre manipulador que era, colocou Mingai na parede, publicamente o convidando para se juntar à União Estudantil. Mingai tentou enrolar, pedindo mais tempo, mas César pressionou, mandando ele pedir uma música e entrar na pista. Foi aí que a violinista loira do teste 3 deu um passo à frente. Deixou o violino de lado, estendeu a mão e levou Mingai para a pista de dança. E pela primeira vez, em vez de se embaraçar, Mingai realmente se moveu no ritmo, guiado pelas instruções calmas dela. No meio da pista, a violinista loira finalmente se apresentou como Zero.
Sob a orientação dela, ele parou de se debater igual peixe fora d'água e realmente encontrou o ritmo. E, surpreendentemente, a multidão aplaudiu, dando a ele um raro gosto de dignidade. Um pouco sobrecarregado, ele saiu para tomar um ar. Foi aí que a nona o avistou, acenou e ele discretamente desejou feliz aniversário. Ela disse que precisava de uma pausa da própria festa, alegando cansaço, e então casualmente pediu para ele levá-la até o topo da montanha. Mingai, ainda desesperado para impressioná-la, concordou na hora. Enquanto isso, o baile de conto de fadas inteiro terminou abruptamente quando a Eva soltou a bomba. A escola estava sob ataque. Infiltrados suspeitos do Rei Dragão tinham invadido o portão. 3 invasores conseguiram entrar, e o alvo deles era o vaso de dragão trancado dentro do Instituto ao fim. Com a equipe reduzida, os professores não tiveram escolha a não ser jogar os estudantes na linha de frente. César e Zion foram convocados para defender a escola. Enquanto todo mundo se armava, Mingai estava no meio da direção quando entrou em outra visão. O pior momento possível para apagar, já que estava atrás do volante numa estrada de montanha, significando que um movimento errado podia jogar ele e a nono direto de um penhasco. Por sorte, Norton, o irmão sinistro dos sonhos, apareceu de novo e o guiou em segurança. Ele não resistiu a zoar o Mingai, sugerindo que a nono convidar para subir a montanha podia significar que ela gostava dele. Mingai entrou em pânico, insistindo que ela já estava com o César e muito acima da liga dele. Norton riu, soltando a verdade dura, a nono não amava ninguém. E só para torcer a faca ainda mais, jogou para Mingai mais um Shackode, mostre as flores. De volta ao campus, as coisas ficaram feias. Só 6 invasores restavam depois dos embates iniciais, mas a capitã ainda ordenou que a missão seguisse em frente. O objetivo era simples, pegar o vaso de dragão. Para rastreá-los, Fenrir se preparou para soltar suas serpentes do vazio, mas a barreira da escola bloqueava o poder. Ele ligou para o próprio pai, que concordou em derrubar a barreira na hora como presente de aniversário antecipado. Pai do ano, sem dúvida. No segundo em que a barreira caiu, a capitã dos invasores ativou seu Yanin de campo de sombra, tornando o esquadrão invisível enquanto avançavam em direção à posição de César em Valhalla. Lá em cima na montanha, Mingai e Nono sentaram à beira de um lago e o clima ficou pesado. Quando Mingai ofereceu condolências por Constantine e Suzy, a Nono admitiu que já tinha feito as pazes com as mortes deles, e então soltou outro segredo: o professor Fenrir também estava morto. A história toda de ele estar numa missão não passava de cortina de fumaça para manter os estudantes calmos. Ela explicou que ele mesmo a tinha avisado antes de partir que aquele seria o sinal da própria morte. Refletindo sobre a própria mortalidade, a Nono disse que se morresse, queria que contassem que ela estava numa missão na Islândia só para todo mundo seguir em frente. Depois compartilhou uma velha lenda sobre vagalumes que guiavam almas subindo cachoeiras, carregando-as para casa. Mingai, como de costume, ficou sentado em silêncio, provavelmente denso demais para perceber que ela estava realmente se despedindo da própria alma. De volta à escola, o invasor número 13 saiu da linha, entrando por uma chaminé na adega abandonada. Usando um cartão mestre, destrancou uma porta secreta. Enquanto isso, César se preparava para a batalha em Valhalla, ativando seu Yanin Kamitachi e captando inimigos invisíveis por perto. Sempre o exibicionista, Ion radiou o rival, desafiando para uma competição idiota para ver quem eliminava os inimigos primeiro. Mas o outro lado, sendo tipo sério, simplesmente ignorou a ideia. A Eva ordenou a evacuação da biblioteca onde Zion estava estacionado, forçando o assistente a deixá-lo sozinho. Em Valhalla, os invasores perderam a cobertura no segundo em que o telefone da líder tocou. Ela se revelou como Mai, a irmã mais nova de Suzy. César até ofereceu condolências e levou um tapa verbal de volta. Ela disse sem rodeios que não se importava nem um pouco com as escolhas da irmã. Para efeito dramático, até começou uma contagem musical. Mas César não estava ali para teatralidade. Antes da música sequer terminar, ele já tinha eliminado o esquadrão inteiro dela como se fossem extras de fundo. Foi aí que Mai revelou a estratégia real: ela era só a distração. A ameaça de verdade era a garota sem expressão mandada direto para enfrentar Zion na biblioteca. O objetivo real era claro: derrubar os 2 nomes mais fortes da escola, a dupla imbatível. Na biblioteca, Zion finalmente ficou cara a cara com a garota sem expressão. Os professores monitorando a luta ficaram tensos no momento em que notaram que ela não carregava a arma, o que geralmente só significa uma de duas coisas: ou ela era fraca demais para precisar de uma, ou forte demais para se incomodar. O professor Ion lembrou a todos que o Yanin de Zion era classificado como top secret.
Quando ele finalmente ativou o poder, a área inteira explodiu numa fornalha flamejante. A habilidade dele, Chama Real, era tão overpowered que parecia uma bomba explodindo dentro da própria biblioteca. Só então ficou claro por que os estudantes tinham sido evacuados. Mas o choque não parou por aí. A garota sem expressão nem piscou. Enquanto isso, o Invasor 13 tropeçou numa das personalidades de inteligência artificial da Eva chamada Eva 2. Sim, aparentemente a escola tem um parafuso solto quando o assunto é nomear sistemas bem no fundo dos túneis restritos. Ela explicou que a rota subaquática que ele estava usando não era percorrida há 35 anos. Mas como ele tinha um cartão de acesso, ela não podia impedi-lo. Em vez de entrar em pânico, o idiota celebrou quando o empregador dobrou o pagamento para 5 milhões. Só que ele era desajeitado pra caralho. Escorregou num reservatório, perdeu o celular e nunca recebeu as instruções finais. Mesmo assim, continuou avançando, atraído por uma voz sinistra sussurrando "irmão" através da água. Lá em cima na montanha, a Nono se desculpou com Mindy pelo comportamento do César, explicando que ele só estava tentando empurrar Mindy para corresponder às expectativas de S-Rank. Depois soltou a bomba de verdade, foi na verdade ela quem o convidou para dançar, não o César. Ela zoou ele por dançar com a Zero, e do nada perguntou se ele estaria disposto a se juntar à União Estudantil. Para acalmar a paranoia dele de ser usado como peão do César, a Nono confessou que genuinamente queria cuidar dele igual um irmãozinho. Até revelou que o noivado com o César não passava de um arranjo político entre famílias. Quando Mindy perguntou por que ela não o ajudou durante o desastre embaraçoso da dança, ela admitiu que o César a impediu. Depois virou o jogo, brincando que se ele realmente quisesse protegê-la, deveria estar comprando presentes. A conversa ficou agridoce quando ela mencionou receber um presente de aniversário misterioso todo santo ano. Lembrando do Chia-Code do Luminous, Mindy murmurou "mostre as flores". E as caixas de som do carro explodiram em música e fogos de artifício iluminaram o céu, soletrando "Feliz Aniversário", no. Ela desabou em lágrimas, confessando que os presentes sempre vinham da mãe falecida. Mindy prometeu ser o irmãozinho dela para sempre, e ela o abraçou forte, jurando sempre protegê-lo. Pela primeira vez, Mindy não era só um palhaço. Era um palhaço com timing bom. Lá no fundo, o Invasor 13 continuou sendo arrastado pelas correntes até tropeçar numa instalação de pesquisa submarina. Pesquisadores estavam reunidos em volta do vaso de dragão, preservado em nitrogênio líquido e guardado igual joia da coroa. O diretor avisou contra dissecar, explicando que o professor Fenrir já tinha rachado a coisa brincando com Mercúrio, e que se o rei dragão Norton acordasse, seria o fim dos dias. Os cães mostravam 2 cavidades de embrião, mas uma delas estava misteriosamente vazia. Quando um pesquisador insistiu em abrir o vaso, o diretor perdeu a paciência, puxou uma faca pro cara e forçou uma evacuação completa. O Invasor 13 aproveitou a oportunidade para entrar depois, tentou roubar o vaso e imediatamente começou a alucinar. Uma voz de mulher ficava chamando ele de irmão. Abalado, ele fugiu, deixando cair acidentalmente uma garrafinha misteriosa do bolso. Ele não fazia ideia de que aquelas eram na verdade as instruções finais, derramar a solução no vaso e extrair o conteúdo. No segundo em que ele saiu, um estranho de capuz pegou a garrafa, derramou o líquido sobre o vaso e até adicionou o próprio sangue. Uma explosão de energia varreu a câmara enquanto ele declarava que agora tanto o sangue quanto o dragão pertenciam a Nidhogg. Enquanto isso, na igreja, o duelo de César contra Mai estava esquentando. Ele jogou a carta de aristocrata arrogante, oferecendo um desafio. Se ela acertasse 3 golpes, ganhava. A primeira tentativa dela falhou contra a defesa Kamitachi dele. A segunda, usando um grampo de cabelo para criar um clone, foi despedaçada na hora. A terceira foi mais elaborada, mas César ainda esmagou. Quebrando as regras, Mai puxou uma arma. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, um sussurro distante de criança disparou uma explosão dentro da própria igreja. A luta terminou em caos total. César, confiante como sempre, chamou de empate. Mai, fumegando, discordou. De volta à cena do crime, todo mundo ficou atordoado com pegadas derretidas no chão e um buraco limpo queimado na parede. Mai, dramática como sempre, apontou que a temperatura batia com a superfície do sol. César, pela primeira vez, pareceu abalado. Seu Kamitachi não tinha captado nada, mesmo tendo ouvido um elevador gemendo em algum lugar abaixo. Então a verdade bateu nele. O poder dele não conseguia sentir o invasor porque a coisa não tinha batimento cardíaco. Em outras palavras, eles nem estavam lutando contra uma pessoa.
Enquanto isso, na estrada da montanha, Minga estava pirando enquanto o carro se ligava sozinho como se estivesse fazendo teste para um spin-off de Velozes e Furiosos. A Nono só deu de ombros e sugeriu que voltassem logo pro campus. No caminho, ela checou as mensagens do César onde o alerta completo da invasão tinha vazado. Minga estava praticamente em lágrimas, mas a Nono, calma como sempre, mandou ele relaxar. César e Shi-Hong dariam conta. Soiler, eles mal conseguiam ficar de pé. De volta à escola, os professores assistiam Zion e a garota sem expressão se enfrentando igual luta de boxe pay-per-view. A força deles parecia empatada, embora um professor tenha notado algo aterrorizante, a garota mascarada tinha um controle muito melhor. Ela nem estava tentando vencer. Estava só enrolando. Enquanto isso, o invasor 13 tentou a fuga mais idiota possível de bicicleta. O professor Ian ordenou fogo aberto, mas de algum jeito o palhaço desviou de todos os tiros até o destino intervir. Mingai bateu de frente nele. Quando o invasor 13 puxou uma faca, pronto para esfaquear, os dois congelaram, se reconhecendo. Não era um estranho. Era o velho Tang. O antigo parceiro de jogo do Mingai. Os dois rapidamente armaram um sequestro falso para Tang escapar. Mas o plano descarrilou quando um menino misterioso caiu bem em cima do carro deles. Envolto em chamas e carregando um escudo brilhante. Ele gritou de irmão, como se fosse uma reunião de família direto do inferno. Mingai pisou fundo no acelerador, mas ainda pegou o reflexo queimando do menino no retrovisor. O professor gritou ordens para manter o menino à distância. Balas derretiam no contato. Granadas inúteis. Tudo o que conseguiram foi irritá-lo ainda mais. O menino liberou sua chama real, criando uma explosão em escala nuclear que cortou instantaneamente o duelo entre Shi-Hong e a garota sem expressão. Os dois pararam de lutar, percebendo que aquela fornalha ambulante era ameaça real. A garota sem expressão admitiu que o menino tinha sido libertado por acidente, e surpreendentemente Zion decidiu confiar nela. Desesperado, o professor Fenrir ligou para o próprio pai, implorando para restaurar a barreira. Mas o velho soltou uma verdade brutal: uma barreira não faria nada. O menino não era qualquer um. Era um dos dragões da primeira geração, o rei dragão de bronze e fogo. Basicamente, game over. Mai reportou o avistamento do menino dragão para o próprio empregador, que quase engasgou ouvindo a descrição. Um escudo de energia, um corpo igual fornalha de aço, intocável. Depois de assistir à filmagem, ela confirmou que o menino não era Norton como temiam, mas o irmão dele, Constantine. E a notícia piorou, ela não fazia a menor ideia de como ele tinha sido libertado. Constantine, enquanto isso, vagava pelo campus, chorando pelo irmão igual criança perdida num ermo apocalíptico. Mingai, Nono e o velho Tan se esconderam atrás de pilares, debatendo estratégias de sobrevivência. Quando perguntado sobre o trabalho, Tang admitiu que era caçador, mas a Nono esclareceu que a organização dele caçava artefatos antigos, não animais. Tang confessou que tinha entrado no grupo online, basicamente como se inscrever para um frete, e tinha sido mandado roubar o vaso de dragão sem a menor ideia de que era a escola do Ming. Vendo a foto do vaso rachado, os três juntaram as peças. Constantine tinha rastejado para fora dali. O esconderijo não durou. Finger os encontrou, gritou e imediatamente delatou igual o covarde que era. Constantine virou na direção deles e o grupo correu para salvar a vida. César e Mai interceptaram os três no meio da fuga. A única preocupação de César era a segurança da Nono. Ele ordenou que ela se escondesse na piscina, e embora relutante no começo, ela cedeu. Mai, por outro lado, não ia correr para lugar nenhum. Jurou proteger o próprio esquadrão. Foi aí que o empregador dela ligou com a única boa notícia da noite: munição de gelo não metálica realmente conseguia repelir Constantine, mesmo que não o matasse. César e Mai se armaram e passaram a informação para os professores. Os tiros finalmente fizeram Constantine cambalear, e logo os guardas e estudantes seguiram o exemplo, atirando em uníssono. No começo, Mingai, o velho Tang e Finger de algum jeito esqueceram completamente que estavam sendo caçados por um menino dragão e decidiram bagunçar na piscina igual idiotas. A diversão acabou no segundo em que ouviram passos. Mergulharam debaixo d'água tentando se esconder, mas Mingai foi instantaneamente puxado para uma daquelas visões estranhas. A piscina ficou vermelho sangue, vapor subindo da superfície igual uma fonte termal amaldiçoada. Ele tropeçou na margem, achando que era só mais uma alucinação, só para ser recebido pelo próprio Constantine. Mingai sentiu uma familiaridade sinistra, como se já tivesse encontrado aquele moleque superaquecido antes. Constantine cheirou ele igual um filhote perdido, irradiando calor tão intenso que dava para torrar marshmallow ali mesmo. De repente o mundo mudou, revelando pirâmides e fogo. Mingai percebeu que não estava mais no Kansas. Aquilo era a cidade de bronze, e Constantine era exatamente a mesma fornalha ambulante destruindo a escola dele. Bem na hora em que Constantine se aproximou, Luminous apareceu do nada, deu um chute na cara dele e mandou-o sumir.
Mingai acordou ofegante na beira da piscina, sozinho e desorientado. Foi aí que o diretor apareceu igual Batman numa ronda casual, arrastou Mingai para a torre de observação e botou tudo na mesa. O menino dragão estava encurralado, mas matar um rei dragão não era brincadeira de criança. O diretor entregou a ele uma bala alquímica rara, a única coisa capaz de acabar com Constantine. Também revelou o próprio Yanin, zero absoluto, capaz de desacelerar o tempo em si, dando a Mingai o tiro perfeito no olho do dragão no meio do movimento. Sem pressão nenhuma, né? Completou com um discurso motivacional, basicamente resumido em "não fode essa, garoto". Em outro lugar, o velho tão parecia tenso. Finger cutucou ele por quase abandonar os dois na piscina. Pior ainda, Tang admitiu que também tinha ouvido Constantine chamá-lo de irmão. Antes que pudessem processar isso, Constantine largou a atuação e se transformou na forma completa de dragão. O diretor agradeceu os estudantes pelo esforço e pessoalmente assumiu a ponta, ativando o zero absoluto. Ele estilhaçou o escudo do dragão, expondo o ponto fraco. Tudo o que Ming precisava fazer era atirar. Claro, Mingai congelou igual veado no farol até Luminoso aparecer atrás dele, estabilizando a mira. Juntos atiraram. O diretor ordenou que todo mundo descarregasse, mas num twist chocante, o dragão não revidou. Ele protegeu o velho Tão com o próprio corpo. Com o último fôlego, o dragão sussurrou irmão e morreu. Tang, completamente destroçado, saiu correndo, mas as memórias bateram nele igual o caminhão desgovernado. Ele lembrou de Constantine, da promessa de se protegerem mutuamente, do sonho compartilhado de governar o mundo juntos. A realidade bateu com força total. Ele não era só o velho Tang. Era o gêmeo de Constantine, o rei dragão Norton. Luto e fúria o consumiram, e sua forma verdadeira irrompeu numa transformação flamejante. Depois, o diretor e o pai de Fenrir discutiram os danos. Por que o diretor não executou Norton na hora? A resposta dele foi fria: dragões genuinamente não podem ser mortos, só selados. Até um único fragmento do corpo deles pode regenerar. Por isso a humanidade sempre dependeu de técnicas de selamento. Ele revelou que a própria linhagem híbrido mantinha vivo há mais de um século. Mas precisava de um sucessor. Sua missão era o genocídio dos dragões. Não só os 4 reis, mas o próprio Nidhogg. A raiva cega de Norton era só mais uma ferramenta no plano dele. Não importava quantos humanos acabassem pegos no fogo cruzado. No dia seguinte, Mingai e Finger ainda tentavam processar a experiência de quase morte. Finger explicou que os diretores estavam voltando, upgrades de segurança estavam a caminho, e soltou umas fofocas sobre o background secreto da festa. Quando perguntado sobre a escolha de facção, Mingai admitiu que entrou na União Estudantil por causa da Nono. Finger, convencido como sempre, revelou que já era membro há tempos. A conversa foi interrompida quando um velho rabugento entregou a Mingai o cartão de ID da União Estudantil. Aparentemente a Nono já tinha apostado que ele entraria. Também foi informado que César queria vê-lo em 1 hora. Enquanto isso, César teve a própria reunião com o diretor, que elogiou os esforços do grupo e soltou a próxima bomba, uma expedição à Cidade de Bronze. Ele especificamente pediu a participação de Mingai, alegando que o potencial dele era valioso demais para desperdiçar. César concordou. Depois, Mingai foi arrastado para o escritório de César. O pobre cara quase desmaiou ouvindo que as taxas de sobrevivência eram basicamente lixo e tentou todas as desculpas do livro para sair. César não topou, explicou que aquilo era uma honra enorme. Só 2 calouros tinham sido escolhidos, Mingai e Zero. E Zero já tinha dito sim. A covardia de Mingai começou a irritar César, que até ameaçou revogar o ID de estudante. Foi aí que a Nona interveio, prometendo cuidar dele igual uma irmã protetora. Sem saída, Mingai concordou relutantemente. César encerrou a reunião, anunciando que tinham 2 meses para prepará-lo para a missão da vida. Os 2 meses seguintes se transformaram em tortura pura para Mingai. O cara foi de total batata de sofá a nave Seal involuntário em tempo recorde. Aulas de mergulho, artes marciais, treino de resistência, combate corpo a corpo, prática de prender a respiração, exercícios de tiro. Se existia, enfiaram goela abaixo. Quando o dia da missão finalmente chegou, Mingai não estava musculoso nem corajoso, só extremamente nervoso, suando dentro do equipamento igual frango antes do abate. Finger, sempre o melhor amigo inútil, tentou animá-lo e acabou espalhando fofoca. Explicou que casais não podiam mergulhar juntos, por isso Constantine e Suzy tinham escondido o relacionamento para serem emparelhados. A ficha caiu para Mingai na hora, César e Nono não conseguiriam mergulhar juntos dessa vez. Ele finalmente quebrou, admitindo que estava com medo pra caralho e podia não voltar vivo. Num gesto dramático, entregou o próprio cartão de crédito pro Finger, mandando ele aproveitar a fortuna se ele morresse. Finger não perdeu tempo. Começou a pedir comida na hora como se estivesse num rodízio. Mingai quase desmaiou vendo o saldo sumir em tempo real.
Mas para surpresa dele, Finger devolveu o cartão e disse que ele voltaria vivo. Aquele raro momento de lealdade deu a Minley confiança o bastante para continuar de pé. Enquanto isso, Norton também não estava perdendo tempo. Invocou um dos próprios dragões servos para se preparar para o confronto que vinha. A missão, codinome Operação Bronze, oficialmente começou com Mingai, Nono, César e Zero embarcando no navio. O professor Fenrir os recebeu com um discurso de hype, exibindo o arsenal igual criança ostentando brinquedos novos, torpedos, defesas reforçadas e até um míssil novo matador de dragões. O objetivo era simples, infiltrar a cidade de bronze e explodi-la em pedaços antes que Norton terminasse de se transformar lá dentro. Mingai, sendo o inútil de sempre, perguntou por que não podiam só estudar a cidade. Fenrir explicou como se estivesse falando com um bebê, não tinham a tecnologia para puxar uma cidade inteira de debaixo d'água. Destruir era a única opção. Então vieram os pares de mergulho. César iria com Zero enquanto a Nono iria com Mingai. Mas do nada, Zero alegou que não podia mergulhar porque estava menstruada. Mingai, crueles como sempre, tentou argumentar que isso não deveria importar. Mas Zero manteve firme. A responsabilidade caiu na desgraça dele e da Nono. Ela explicou pacientemente os trajes de mergulho equipados com um cabo de consciência, uma linha que os puxaria de volta se apagassem. Mingai imediatamente se preocupou com ataques de dragão, mas Fenrir o tranquilizou, todos os dragões estavam hibernando. Norton especificamente precisava se envolver num casulo antes de recuperar os poderes, então as chances de encontrar um eram basicamente zero. Com tudo pronto, Mingai e Nono desceram para as profundezas. Chegaram no portão ancestral enorme, e Mingai seguiu as ordens, derramando sangue numa fenda. Só que em vez de algumas boas-vindas mágicas, o maldito portão mordeu ele. Os gritos de pânico ecoaram debaixo d'água até o portão finalmente soltar. A Nono nadou até ele calmamente, apontou que era só uma mordidinha e mandou parar de ser dramático. Mingai olhou a mão, mal um arranhão, mas enfaixou mesmo assim como se tivesse sobrevivido a um ataque de tubarão. O portão gemeu abrindo, e uma corrente violenta arrastou os dois para dentro da cidade de bronze. A Nono apagou por um momento, acordando ao lado de Mingai num corredor estranho. Ela imediatamente perguntou a Eva sobre a qualidade do ar, e a inteligência artificial confirmou que era respirável. Para economizar oxigênio, mandou Mingai tirar o equipamento de respiração. Reportaram de volta para o Fenrir, que confirmou a suspeita. O retorno de Norton tinha reativado os sistemas da cidade. Quando a Nono perguntou onde colocar as bombas, Fenrir direcionou-os para o palácio do Rei Dragão. Para navegar o labirinto, mandou Mingai soltar um corante especial na água e seguir a corrente. Enquanto seguiam o corante mais fundo na cidade de bronze, a covardia de Mingai estava em plena exibição. Toda vez que passava por uma estátua sinistra, murmurava o quão aterrorizante era. A Nono revirou os olhos e zoou ele sem piedade, chamando de covarde na cara. Para distraí-lo, contou a história sombria por trás daquelas estátuas. Muito tempo atrás, uma tribo tinha marchado para a cidade carregando oferendas, colheitas, gado e até uma donzela bonita, esperando atrair o Rei Dragão para fora. Mas Norton, o otário ingrato, nunca apareceu. Os sacrifícios foram em vão, e as linhagens deles terminaram em miséria. O rastro do corante parou perto do mesmo pilar gigante onde Constantine e Suzy uma vez chegaram. Foi aí que Mingai, desesperado para acabar logo, sugeriu só grudar a bomba ali e vazar. A Nono cortou na hora. O instinto afiado dela dizia que aquele não era o palácio de verdade. E antes que Mingai pudesse argumentar, ela o enganou para colocar a máscara de oxigênio de volta e o empurrou debaixo d'água, sem dó. Quando Fenrir pediu atualização, a Nono mentiu, dizendo que a visibilidade estava ruim. Pouco depois, os dois foram arrastados para outra seção da cidade, um lugar lotado de esqueletos de guerreiros que uma vez desafiaram Norton. Era basicamente um cemitério dos derrotados. A Nono aproveitou o momento e agarrou a mão ferida de Mingai, usando o sangue dele para destrancar um portão escondido logo abaixo. Funcionou, mas a vitória veio a um custo alto, perderam contato com o navio e com o próprio cabo de consciência. O pânico bateu em Mingai na hora, mas a Nono ficou calma, lembrando que podiam se reconectar depois. Os dois acabaram numa casinha decadente onde a Nono entrou em transe e desenterrou o passado sombrio do lugar. Não era qualquer casa. Era o palácio original de Norton e Constantine, ainda ecoando as memórias compartilhadas deles. Impressionado, Mingai ouviu enquanto a Nono revelava que uma vez fez o perfil dele no momento em que se matriculou. Admitiu que a superproteção vinha de culpa, já que esperava que ele desistisse em questão de dias. A Nono então setou o timer da bomba para 45 minutos, mas o alívio sumiu no segundo em que avistaram uma lâmpada acesa recentemente. Alguém, provavelmente Norton, estava por perto. Saíram correndo só para descobrir que o cabo de consciência tinha sido roubado. Enquanto isso, a cidade começou a desabar ao redor deles. Correndo de volta para o ponto de entrada, chegaram a outro portão. Antes de enfrentá-lo, tiveram um raro momento de honestidade.
Mingai confessou que nunca tinha escrito uma carta de despedida porque tinha certeza de que voltaria vivo. A Nono, mais vulnerável do que nunca, admitiu que também não tinha escrito porque achava que ninguém sentiria falta dela se morresse. Mingai mencionou César, mas a Nono descartou friamente a ideia, dizendo que ele seguiria em frente fácil bastante. Sem outra palavra, Mingai cortou a mão de novo, ativando o portão com o sangue. No navio, Fenrir concluiu sombriamente que o par provavelmente estava morto. César perdeu a cabeça, exigindo um mergulho de resgate, mas Fenrir lembrou que a missão não era salvar Casalzinho. Era derrubar um rei-dragão. Lá embaixo, as coisas bateram no fundo do poço quando Mingai e Nono se viram diante de um beco sem saída. A Nono admitiu que só um milagre poderia salvá-los agora. E bem na hora em que Mingai estava prestes a desmoronar completamente, lembrou do Chia-Code do Luminoso. Desesperado, ativou. Para choque dele, a voz do Luminoso respondeu, aliviada de ouvi-lo. Depois, do nada, a voz do Finger invadiu a cabeça dele também. Mingai, meio em pânico, implorou pro Finger checar o mapa da cidade de bronze e guiá-los para fora. Mas aquele pedido desesperado disparou o caos lá em cima no navio. O professor Fenrir de repente agarrou a própria cabeça numa dor insuportável. Para horror de todos, perceberam que o cérebro dele estava sendo usado como relay de sinal para o sistema de comunicação improvisado do Luminoso. O tempo estava literalmente escorrendo pelos dedos porque Finger estava se atrapalhando com o mapa da cidade de bronze igual a um noob total. O acesso limitado dele tornava tudo dolorosamente lento e César estava a segundos de estrangular o cara enquanto o cérebro de Fenrir fritava servindo de roteador Wi-Fi humano. Foi aí que Finger lembrou do próprio Chia-Code da vida. Eva, uma das personalidades de inteligência artificial da escola, entrou no sistema dele igual anjo da guarda, prometendo trazer Mingai e Nono de volta vivos. Com acesso irrestrito finalmente desbloqueado, Finger rasgou o mapa igual hacker em overdrive, traçando uma rota de fuga para os dois. Mas acima da superfície, as coisas estavam espiralando. Zero soltou a bomba, a temperatura da água tinha disparado para 50 graus Celsius do nada. Manipulação clássica de clima de dragão. Fenrir estava apagado, babando do esforço psíquico. Foi aí que Zero empurrou César pro comando. César, sempre o tipo príncipe da máfia arrogante, assumiu o comando como se tivesse esperado a vida inteira por esse momento, latindo ordens precisas para a equipe da União Estudantil. A celebração não durou. O convés inferior tremeu violentamente quando um dragão bateu no navio, destruindo o compartimento de torpedos. No começo acharam que era o próprio Norton, mas o sonar não mostrou nada. Foi aí que Zero avistou algo aterrorizante pela mira. Não era Norton. Era o servo leal dele, o dragão Samson, caçando-os igual tubarão que não comia há semanas. O navio mal se mantinha unido enquanto Samson destruía a água ao redor. Mas tão de repente quanto começou, Samson abandonou a caçada porque Norton tinha aparecido numa colina distante. A tripulação inteira congelou. Norton saltou na água cara a cara com o próprio servo. Todo mundo esperava alguma reunião emocional de mestre e animal de estimação, mas em vez disso Norton simplesmente agradeceu Samson e o matou na hora. A mandíbula de Zero praticamente atravessou a mira. A traição não fazia sentido até a água explodir numa explosão catastrófica de energia. Do caos emergiu uma nova abominação, Norton fundido com o corpo de Samson. Foi um atalho de poder grotesco, permitindo que Norton pulasse completamente a fase de casulo. O pobre bastardo tinha acabado de sepedronar a própria evolução de dragão. Zero, ainda olhando pela mira, entendeu a verdade horrível. A fusão de Norton significava menos tempo para eles e mais poder para ele. As ordens vieram claras como cristal, Norton tinha que morrer não importasse o custo. Mas não importasse o que acontecesse, a sobrevivência de Mingai era a prioridade número 1. Enquanto isso, lá embaixo na cidade submersa, Nono e Mingai corriam pelos corredores guiados pelas instruções do Finger. O coração deles afundou quando tropeçaram no corpo de Constantine, ainda agarrando um livro destinado ao navio. Ele tinha entregado a própria máscara de oxigênio para salvar Suzy. Mingai queria continuar correndo, mas a Nono forçou a parar por um segundo, sussurrando um adeus para Constantine antes de puxá-lo para frente. O caminho parecia sem fim e os nervos de Ming finalmente estouraram. Admitiu para Nono que não achava que sairia vivo. Até a Nono começou a duvidar dos cálculos do Finger e o pânico agarrou os dois. Foi aí que o subconsciente de Mingai finalmente deu um soco na cara dele. Ele se viu cara a cara com uma versão crua e mais honesta de si mesmo. Esse Mingai interior o destruiu sem misericórdia, chamando de patético por sempre esperar alguém salvar ele. Disse sem rodeios, ou cresce e enfrenta, ou morre igual covarde. O discurso brutal acendeu um fogo na alma de Mingai. Pela primeira vez, ele se manteve firme e se recusou a quebrar. No portão de saída, o obstáculo final esperava. A porta exigia sangue de dragão para abrir. E Mingai, igual idiota, não conseguia cortar a própria mão com a faca.
Enquanto uma laje enorme começava a descer, ameaçando esmagar os dois, a Nono tensionou cada músculo do corpo segurando-a. Ela gritou para ele se apressar, e Mingai finalmente largou a faca, arrancou a máscara de oxigênio e mordeu o próprio dedo igual animal selvagem. O sangue dele disparou o mecanismo. O portão se abriu e a água o sugou para dentro. Mas Mingai apagou na hora. No navio, mesmo em estado ruim, o professor Fenrir ainda conseguiu murmurar um último aviso sobre o oxigênio de Mingai e Nono acabando. César ignorou as divagações meio mortas dele e focou na sobrevivência, ordenando a tripulação a mover o navio enquanto a forma fundida de Norton perseguia. Sem tempo a perder, a equipe lançou a cápsula de resgate no oceano, rezando para Mingai e Nono alcançarem antes que o Rei Dragão os alcançasse primeiro. Debaixo d'água, Mingai já estava batendo na porta da morte. A mente inconsciente o atormentava com visões de todo mundo que ele conhecia, zombando dele por ser inútil. Bem na hora em que parecia que ia desistir de vez, a Nono administrou a RCP mais extrema possível, um tapa brutal no rosto. Ele acordou de sobressalto para a honestidade nada gentil dela. Ela tinha arrancado a própria máscara para morder o dedo antes, queimado o suprimento inteiro de oxigênio, e agora estavam presos compartilhando o tanque quase vazio dela. Resumo, estavam fodidos. Enquanto Minda entrava em pânico, o destino jogou uma ajuda. Um helicóptero de repente zumbindo por cima e Shi-Hong veio no rádio anunciando reforços. A equipe de César suspirou de alívio, e Mingai quase chorou de alívio também. Num ato puro de altruísmo, a Nono tirou o próprio traje de mergulho e forçou nele, dizendo que sobreviveria com as próprias habilidades de mergulho. Mingai não sabia se agradecia ou implorava para ela não morrer. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a água explodiu em detonações, liberando gás venenoso. A missão tinha acabado de subir de nível de pesadelo para modo inferno completo. Enquanto isso, lá em cima, César e a equipe estavam lutando só para sobreviver contra Norton. Quando Zion apareceu oferecendo apoio, a cara de César se contorceu como se tivesse pedido bife e recebido salada. Zero chamou na hora, dizendo que ajuda extra sempre era melhor que nenhuma. Mas César deu de ombros. Fogo contra fogo não ia funcionar. A chama real de Zion era basicamente inútil contra o poder nível inferno de Norton. As coisas pioraram quando o piloto anunciou que os motores estavam falhando e o navio não conseguia ficar no ar. A única esperança de sobrevivência eram os compartimentos selados mantendo o navio flutuando. Mas César não estava pronto para desistir. Percebeu que ainda tinham torpedos e rapidamente inventou um plano suicida. Precisariam chegar a 100 metros de Norton, perigosamente perto. Mas o torpedo bateria com força de jato, empacotando um soco que nem Norton conseguiria ignorar. César decidiu que ele mesmo distrairia o dragão enquanto Zero dava o tiro. Zero avisou que o lançamento do torpedo soaria como ficar ao lado de um booster de foguete. Os tímpanos dele, com os sentidos amplificados, seriam destruídos. César só sorriu de lado e colocou uma venda, sintonizando os sentidos para funcionar puramente no som. A batalha começou. César descarregou o rifle em Norton, cada bala sendo desviada igual um mosquito chato. Mas aquele era exatamente o ponto. O plano de Zero era irritar o dragão até ele parar de pensar direito. E funcionou. A fúria de Norton se travou inteira em César. Aproveitando aberturas, Zion disparou a própria chama real para aumentar a pressão. Norton respondeu com força igual, criando uma explosão cegante que iluminou o campo de batalha inteiro. Todo mundo ficou cego exceto César. Naquele segundo, ele arrancou a venda e gritou para Zero atirar. Ela obedeceu e o torpedo rugiu para frente igual um meteoro de metal. César, no pure adrenalina, esqueceu de cobrir as orelhas. A explosão ecoou pelo campo de batalha inteiro e o torpedo atravessou direto o peito de Norton. Com um rugido de dor, ele desabou na água, atordoado e afundando. E é isso por hoje. Se você curte recaps de anime igual esse, deixa um comentário aí embaixo. Eu leio todos. Também confere esse outro vídeo bem aqui. Você vai adorar. Valeu por assistir, e te vejo no próximo.